aí galerinha, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, em comemoração ao Dia das Crianças, eu vou trazer aqui 10 livros que eu adoraria ter dito quando eu era criança, que eu li num livro. Já fazia algum tempo que eu queria trazer esse vídeo aqui no canal, com algumas dicas de quais livros a gente deve começar, principalmente quando a gente é criança. Eu achei legal trazer agora no Dia das Crianças, porque são livros que vão ajudar a instigar a leitura e também trazem uma escrita um pouco mais fácil e bastante divertida. Eu trouxe aqui 10 livros que eu já li e que eu acho que seria legal ali para começar a ler, e também tentei colocar eles mais ou menos em ordem de idade, assim, totalmente da minha cabeça. Então eu sempre recomendo, né, aos pais, sempre dar uma olhadinha na classificação indicativa pro seu filho e ver se é legal mesmo para ele ler. E o primeiro livro que eu trago aqui é O Pequeno Príncipe, que foi escrito em 1943. Ele vai contar a história de um homem que é um aviador e que sofre um acidente de avião e acaba caindo no deserto do Saara. Após alguns dias ali vagando no deserto, ele acaba por encontrar um menininho loiro, o Pequeno Príncipe. Eles então começam a conversar e o Pequeno Príncipe começa a contar pra ele como ele chegou ali no deserto do Saara. Ele morava em um asteroide que tinha só ele e uma flor e 3 pequenos vulcões. Ele decidiu então explorar o mundo e passou por diversas pessoas e diversos lugares diferentes. Ele é um livro muito bonitinho e muito sensível, ele trata de diversas mensagens legais de uma forma super leve, assim, e muito bacana. E também durante o livro tem diversas ilustrações bem legais, o que agrega bastante para a história, o que torna bem mais visual. Eu acho que esse é um livro que é para qualquer idade, qualquer pessoa pode ler. E eu tive essa experiência depois dos 20 anos e também foi bem bacana. Eu imagino então para uma criança como deve ser legal ler essa história. Apesar de ser para qualquer idade, eu acho que deve ser uma experiência bem bacana, principalmente para uma mãe ou um pai ler com a criança e ir discutindo a história e conversando, então espero que seja uma dica bem bacana. Esse livro, por ser um clássico, né, escrito há bastante tempo, ele tem algumas adaptações, mas uma recente saiu em 2015, que ele parece meio animado, assim, até parece meio de massinha ou alguma coisa assim. Eu não cheguei a assistir, mas ouvi falar que é bem legal o filme, então aí é uma experiência complementar após ler o livro. E o segundo livro que eu trago aqui é A Árvore dos Desejos, que foi publicado em 2017. Essa é uma história que eu li bem recentemente, mais especificamente mês passado, que veio na minha caixinha de assinatura do Clube Intrínseco. E é uma história muito bonitinha. A gente vai ter aqui uma árvore chamada Red, que já tem ali seus 200 e poucos anos e acompanha a vida daquela rua ali, daquela vizinhança faz muito tempo. A vizinhança tem o costume de todo dia 1º de maio colocar pequenos desejos pendurados na Red, é um costume que eles têm, e a Red sempre vê essas pessoas colocando esses desejos, mas como uma boa árvore, ela não faz nada. Acontece que nesse ano, uma menininha coloca um pedido ali em específico que mexe muito com ela, então ela decide começar a intervir. Ela é uma história muito bonita e muito atual, ela vai trazer diversas discussões muito bacanas sobre você aceitar a pessoa diferente, sobre o quanto as amizades podem nascer totalmente num lugar que você não espera, e também traz uma mensagem muito bonita sobre preservação da natureza, sobre o quanto a gente não vê a natureza à nossa volta como uma árvore, e às vezes não é só uma árvore, ela é ali, tem todo o seu mundo próprio, com todos os seus bichinhos e tudo mais, o que é bem bacana. Ele, de certa forma, é um livro bem curtinho, ele tem ali 200 páginas, mas são 200 páginas de uma letra bem grande e bem espaçada, e também tem ao longo dela poucas ilustrações, bem menos que O Pequeno Príncipe, mas umas ilustrações muito bonitinhas que dá aquele sorrisão no rosto quando a gente lê. Com certeza é uma história para qualquer idade que eu recomendo. E o terceiro que eu trago aqui é O Jardim Secreto, que foi publicado em 1911. Na verdade, a versão que eu tenho aqui é uma versão de estudo em inglês. Eu vou deixar aqui a capinha da versão nacional. Aqui a gente vai conhecer a história da Mary, que é uma menina de 10 anos, que ela ficou órfã dos pais. E ela então é mandada para morar com o seu tio, que ela não conhece. Chegando lá, ela vai morar numa mansão enorme e seu tio nem sequer está lá. E ela é uma criança super mimada, super acostumada com as boas coisas e meio mal agradecida também. Ela então começa ali a conversar com os empregados e uma menininha também que trabalha lá, e ela é instruída a poder brincar em qualquer lugar, seja da casa ou seja do jardim, exceto em um lugar específico, que é o Jardim Secreto, que ela é proibida de entrar. E adivinha o que ela vai fazer? Entrar lá. É uma história super gostosa de acompanhar, a gente vai vendo ali a Mary mudando ao longo do tempo, parando de ser aquela criança super mal criada, super mimada, e conhecendo ali um pouco das pessoas, vendo as outras realidades que a cercam, já que ela é uma menina super rica.
E também ela vai criando esses laços com a natureza ali, com o jardim, conforme ela vai trabalhando ali dentro, o que é bem legal de acompanhar. Ela passa também a dar mais valor às amizades que ela constrói, principalmente ali por causa do jardim. E é uma história muito, muito linda. Ai, é tão lindo. Adoro. Esse livro também, por ser um clássico, já que foi escrito, né, há mais de 100 anos atrás, tem diversas adaptações. A mais famosa, que passava bastante na sessão da tarde, é a de 1993, mas esse ano também foi lançada uma nova adaptação, e que eu escutei que, na verdade, ela modifica um pouco a história. Na verdade, não sei se é boa ou se é ruim, não assisti ainda, mas que eu acho que vale a pena acompanhar e conferir. E em quarto lugar, eu trago As Desventuras em Séries, que começaram a ser publicadas a partir de 1999. Aqui a gente vai acompanhar a história triste dos irmãos Baudelaire. Eles acabaram de ficar órfãos e eles vão ser enviados para morar com o Conde Olaf, que é seu parente distante. Acontece que o Conde não tá nem aí pros meninos, ele só quer saber de pôr a mão na fortuna deles. Eles então vão ter aí que se virar e correr de um lado para o outro para conseguir escapar das mãos do Conde. Essa é uma história um pouco mais sombria, eu diria, um pouco mais triste. Ela não é aquela história toda colorida e cheia de amor e alegrias, apesar de você acompanhar os irmãos e eles se protegerem acima de tudo, que é bem legal. Mas ao mesmo tempo é um livro ou livros cheios de aventuras, eles vão para tudo que é lado, conhecem pessoas totalmente diferentes, o que é bem bacana. Além do fato de ser uma coleção de 13 livros, ou seja, começar ali a pegar a prática de ler séries, né? E são livros relativamente bastante curtinhos e rápidos de ler, porque você quer saber logo o que vai acontecer. Eu acho que são livros bastante legais, porque eles fogem daquela aventura clássica, ou seja, de herói, ou de princesas, ou coisas do gênero. Ela é uma história bem mais real, assim, sem perder o toque, claro, infantil. Esse livro, ou essa série, tem duas adaptações. A primeira delas é um filme de 2004 que traz o Jim Carrey como Conde Olaf. E também agora, acho que recentemente, ano passado ou retrasado, também foi feita uma série pela Netflix que aborda daí, eu acho que a série como um todo. Já que o filme de 2004 vai falar, eu acho que dos primeiros 3 livros ou algo assim. E em quinto lugar, e é claro que não podia faltar nessa lista, Harry Potter, que foi lançado em 1997. Acho difícil a essa altura do campeonato ninguém conhecer a história do Harry, mas eu vou contar aqui rapidinho. Ele é um menino órfão que vive com seus tios no mundo normal. Ele descobre então no seu aniversário de 11 anos que na verdade ele é um bruxo, filho de bruxos. Ele recebe então a carta para ingressar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts e sua vida vai mudar, virar de ponta cabeça. Eu infelizmente não sou uma das pessoas que foi acompanhando os livros sair ali em tempo real. Nessa época eu lia muito pouquinho, mas eu consegui ir acompanhando os filmes conforme eles foram saindo e foi uma experiência incrível. Cada ano que vinha um filme novo era aquela animação, aquele frenesi para ir no cinema. E eu acabei lendo os livros somente depois de adulta, lá com meus 20 e poucos anos, e também foi uma experiência incrível. Tirando o fato que eu sou fã, assim, de carteirinha e eu não consigo esconder isso, é uma história muito enriquecedora, muito bonita, vai falar das amizades, de como você tem que respeitar o próximo, como... Ai, tem tanta coisa bonita nesse livro que eu nem sei explicar. O legal também é que é uma série de livros, são 7 livros, e ele começa de uma forma bem pequenininha. Esse livro aqui, o Harry Potter e a Pedra Filosofal, tem umas 200 e pouquinhas páginas. O último deles, na verdade, vai ter lá quase 700, 800 páginas, o que é bem legal para criando essa motivação de ler livros pequenos, começar pelos pequenos e ir aumentando o tamanho. E o Harry Potter em especial, é muito legal essa experiência que você pode ler o livro e assistir o filme, porque para cada livro tem um filme correspondente, inclusive o último, o 7º, são 2 filmes, então é bem bacana essa experiência de ler e comparar as diferenças. Eu já vi muitos e muitos relatos de pessoas que leram durante sua infância e adolescência, inclusive tinham mais ou menos a mesma idade que o Harry tinha, conforme vai passando os anos, que deve ter sido incrível. O primeiro dos 8 filmes lançados foi lançado em 2001, e daí eu acho que vai 1 ou 2 anos de diferença em cada um deles. São ótimos filmes, eu adoro todos eles, então acho que vale bastante a experiência. E em sexto lugar, o Robert. E a sexta dica é O Hobbit, que foi publicado em 1937. Aqui a gente vai conhecer a história de um hobbit que vive no condado, o Bilbo, que ele é convidado a participar de uma aventura. Acontece que a família do Bilbo não é muito dada a sair ali do seu padrão, viver a sua vida
quietinho e confortável, porém ele se sente instigado por essa aventura e decide partir. Ele, na verdade, então é convidado por um grupo de anões para ir roubar uma pedra que está escondida numa montanha protegida por um dragão. Apesar de ser um livro ali clássico, escrito em 1937, ele é uma aventura super atual, super gostosa de acompanhar e super rápida. O livro passa muito rápido, porque tá o tempo todo acontecendo alguma coisa. Seguindo ali quase a mesma linha do Harry Potter, essa história vai trazer uma história bem mais fantástica, na verdade até mais fantástica do Harry Potter, já que vai trazer aqui um universo totalmente diferente, onde além dos humanos vai ter ali os hobbits, vai ter os anões, os elfos, dragões, monstros, o que é muito bacana de acompanhar. Ao contrário do que as pessoas reclamam da escrita do Tolkien, essa escrita do Hobbit ela é bem menos densa do que o Senhor dos Anéis, por exemplo, o que se torna bem mais simples e fácil de ler. E o que eu acho bacana também é que lendo o Hobbit pode instigar a querer conhecer um pouco mais do mundo, que no caso vai ser a continuação, que é o Senhor dos Anéis, que já é uma leitura bem mais adulta e também um pouco mais desafiadora. Mas partindo desse começo do Hobbit, é muito legal. O livro também traz 3 filmes que, na verdade, trazem a história e expandem um pouco mais o universo. O diretor teve um pouco mais de liberdade criativa para aumentar a história, o que pra mim foi bem bacana e é bem legal acompanhar, né, na tela esses personagens. E a 7ª dica que eu trago aqui é Eragon, que foi lançado em 2002. Eu só tenho o 4º volume da série, que na verdade é Herança. Essa foi a primeira saga de fantasia que eu li na vida. Eu emprestei de um amigo os 3 primeiros na época e eu li assim um atrás do outro, e daí quando chegou no 4º livro ele não tinha e eu fui comprar correndo porque eu queria muito saber como ia acabar essa história. Aqui a gente vai conhecer a história do Eragon, que é um menino de um pouco pobre ali, que vive num vilarejo. Ele acaba por encontrar essa pedra que ele acha muito bonita. Então ele tá até feliz que ele vai conseguir vender a pedra e talvez comprar comida ali pelo resto do inverno. Acontece que essa pedra na verdade é um ovo de dragão que acaba por chocar e sair dele a Sáfira. E o Eragon, então, que levava aquela vida super pacata e super calma no seu vilarejo, vai ter que partir ali numa aventura que vai ser super legal, mas também bastante perigosa. Esses livros aqui, apesar de serem bastante infanto-juvenis, eles são livros um pouco mais desafiadores, já que eles já começam um pouquinho grandes. O primeiro deles já tem 400 e pouquinhas páginas e o último vai ter 800. Então é um pouco mais denso, assim, um pouco mais demorado para caminhar a história. Mas em compensação ele traz um universo super rico, que é bastante similar ali ao Senhor dos Anéis em questão dos elementos, dos anões, dos elfos, dos dragões, mas que vai ter uma pegada bem mais infanto-juvenil ali. Outra coisa que eu achei bem bacana e eu gostei bastante de acompanhar é a relação entre o Eragon e a dragão Sáfira, que eles conversam e criam ali um amor, uma amizade muito bonitinha de acompanhar. E o livro, assim como Harry Potter, começa com um tom bem mais infantil ali no começo, e ele vai ficando um pouco mais maduro conforme a história vai se desenvolvendo. O Eragon vai ter que viajar para diversos locais para aprender um pouco mais sobre a magia, também para treinar a Sáfira, e é muito bacana de acompanhar. Esse também é mais um dos livros que são para incentivar a começar a ler as sagas, né? Aqui no caso é uma tetralogia, são 4 livros, então fica aí a dica. E a 8ª dica que eu trago é Homem-Aranha Entre Trovões, que foi lançado em 2014. Na verdade, eu trouxe o Homem-Aranha porque foi um dos que eu li e também para representar toda uma série que a Marvel está lançando de romances. São suas histórias de quadrinhos lançadas em forma de livro. Aqui a gente vai acompanhar a história de um Homem-Aranha um pouco mais diferente. A gente vê ele sendo atacado todos os dias nos jornais pelo JJ, que é basicamente o seu arqui-inimigo da vida real. Também aqui ele vai ser perseguido por diversos robôs assassinos. Isso tudo aliado ao fato de que ele já não pode mais confiar tanto assim no seu sentido aranha, e para completar tudo ainda vai ter o Electro. Eu considero esses livros que trazem heróis uma boa porta de entrada para começar a ler os livros, já que são alguns personagens que você já conhece, colocados ali de uma forma, de uma escrita um pouco mais longa. Também você tem um contato bem mais próximo com o personagem, você sabe como ele tá se sentindo, como o que ele tá pensando, o que eu acho bastante bacana. Além desse livro do Homem-Aranha que eu trouxe aqui outro, eles têm diversos outros livros de diversos outros heróis, como os X-Men, o Capitão América, o Homem de Ferro, os Vingadores. Então dá pra escolher o personagem que você gosta mais e se identifica mais e começar a ler os livros. É bacana também porque são livros relativamente curtos e bastante rápidos de ler, o que torna uma experiência bem mais agradável. Essas histórias aqui adaptadas são arcos de quadrinhos, então são arcos meio aleatórios, né?
não são as mesmas histórias, mas eu acho bacana também que já tem diversos filmes aí da Marvel com os diversos personagens, então talvez seja bastante bacana você ler o livro, assistir um filme do herói também, ou ler algum outro quadrinho dele. E a nona dica que eu trago aqui é Mulher Maravilha, Sementes de Guerra, que foi lançado em 2017. Assim como a Marvel também criou a sua coleção trazendo as histórias deles em forma de romance, a DC também tem alguns tipos de projetos com isso. Esse projeto específico é um projeto que traz diversas autoras, na verdade são 3 autoras e um autor, que são autores famosos de livros de fantasia, que vão recontar essas histórias com uma abordagem bem mais infanto-juvenil. Nesse livro a gente vai conhecer a Diana, ela tá ali participando de uma competição ali, uma corrida com as Amazonas, e ela vê um barco afundando. Segundo as recomendações que ela tem ali da ilha, ela não deveria ajudar ninguém que naufragou ali perto, porém ela não consegue e pula para resgatar uma moça que está se afogando. Porém, após isso, ela descobre que essa moça na verdade é uma semente de guerra e que se ela manter a moça na ilha, todas as Amazonas vão acabar morrendo. Tudo isso ainda aliado ao fato de que se ela não levar essa moça a um lugar específico em uma determinada data, ela pode acabar morrendo ou trazendo o apocalipse. Como eu disse anteriormente, esse é o primeiro livro de uma série chamada Lendas da DC. Ainda vão ter um livro sobre o Batman, outro sobre a Mulher Gato e um sobre o Superman. Eu achei bastante legal a forma e abordagem que foi feita dessa história. É basicamente uma história clássica, porém aqui a gente vai ter uma visão bem mais adolescente. Inclusive, a Diana tem ali seus 17, 19 anos, o que traz um ar bem mais aventura para a história. E eu gostei bastante de acompanhar essa personagem que eu já gosto tanto em uma história um pouco diferente do que eu tinha visto nos filmes. A história contada nesse livro não é a mesma história contada no filme lançado em 2017, mas eu também acho bastante bacana você ler sobre um personagem e depois ver uma outra história dele adaptada para o cinema. E esse filme da Mulher Maravilha é muito bom, então vale a pena conferir. E como a gente está no mês do Halloween, então eu queria trazer aqui uma recomendação um pouco mais sombria. Eu trago em 10º lugar O Labirinto, que foi lançado nessa versão aqui em 2016. Nessa história aqui, a gente acompanha uma irmã que tem ali uns 12 anos mais ou menos, que foi encarregada de ficar cuidando do irmão pequeno, que é um bebê, enquanto seus pais saíam para jantar fora. Ela já vinha ali há bastante tempo ficando meio revoltada por ter que cuidar do irmão. Então, naquela noite em específico, o irmão não parava de chorar e ela faz uma promessa ao rei dos duendes, pedindo que ele venha e busque e leve embora seu irmão. Acontece que o rei dos duendes escuta e atende ao pedido dela, levando embora seu irmão. A única forma dela recuperar o seu irmão é ela conseguir passar pelo labirinto que cerca a mansão do rei duende antes de um determinado horário. Essa é uma aventura bem legal, com um tom ali um pouco mais sombrio, porque vai trazer umas criaturas meio estranhas, mas também é bem bacana esse novo mundo que ela é inserida e também diversos momentos em que ela tem que resolver ali alguns quebra-cabeças, ter algumas charadas resolvidas para que ela consiga realmente chegar até o seu irmão a tempo. Esse livro, na verdade, ele é baseado no roteiro do filme que foi lançado em 1986, que traz o David Bowie como o Rei Duende. É uma adaptação bem bacana, os monstros que são construídos ali na história ficaram bem legais e é uma ótima dica de filme para assistir. Ainda como recomendação, já que estamos no mês do Halloween, a Darkside tem um selo deles chamado Caveirinha, em que eles trazem livros direcionados para o público infantil para entrar nesse mundo mágico, mas sem ficar com medo. Eu não cheguei a ler nenhuma dessas histórias ainda, mas eu acho que como é direcionado ali para um público infantil, eu acho que é bem bacana. E alguns desses títulos são Ana e o Balão, Nós, os ETs e o Balde Vazio. Bom, depois de todas essas dicas, eu queria mandar então um Feliz Dia das Crianças para todas as crianças que estão assistindo, em especial para algumas que me acompanham e que mandam mensagem dizendo que gostaram dos meus vídeos. São eles o Guilherme e o André, a Vitória, a Fernanda, o Leonardo, a Sofia, que ainda é um bebezinho, mas tá lá sempre vidrada, e a Lavínia. Obrigada mesmo por vocês me acompanhar e mandar essas mensagens muito bonitinhas pra mim. Eu adoro vocês. Um beijo. Então por hora é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dos vídeos e das dicas. Então se você gostou, curte aqui embaixo e compartilha com seus amigos, né? Pra espalhar aí todas essas dicas. E também ativa o sininho pra receber as notificações quando vão chegar vídeos novos. E um beijo.